pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel. Esse livro traz a saga da Alcione, que nós vimos ali no livro 50 anos depois. Ela era a Célia, nós já sabemos que ela é aquele espírito bastante iluminado, aquele que já entendeu que o mais importante dessa nossa caminhada aqui entre luz e sombras, a gente vai e volta tantas e tantas vezes necessárias para a nossa evolução, e que a luta maior nessas nossas idas e vindas, quando a gente está aqui passando por essas provas, sendo provado se a gente vai ficar mais flertando mais com a sombra ou se a gente vai mais pela luz, porque a gente tem livre-arbítrio. A luta maior é contra os nossos próprios sentimentos, contra as nossas próprias emoções, aquela coisa de dizer, essa pessoa ele é um guerreiro, ela é uma guerreira. Eu não gosto muito dessa forma de designar alguém, porque eu acredito que a guerra mesmo, se é que ela possa existir, é com a gente mesmo, é a guerra íntima para superar as nossas próprias fraquezas. É isso que a gente está vendo acontecer aqui com a Alcione. Aqui então nós vimos ali no primeiro capítulo do vídeo que ela é esse espírito que desceu da luz para mergulhar nas trevas em nome do amor, como o Emmanuel bem resumiu. E ela veio em nome do amor a quem? A uma pessoa especial que a gente vê agora como sendo o Padre Carlos, e também de todo aquele núcleo familiar dela, que a gente vê que ela vem filha da mesma mãe, filha do mesmo pai, de 50 anos depois, que aconteceu ali no primeiro século depois de Cristo, e nós agora estamos, esse livro se ambienta no século 17, e a gente vê que muito daquelas paixões desenfreadas, doentias, que existia ali nesse meio com essas pessoas, continua. Então a gente vê que é bem difícil a pessoa estar lutando contra as próprias mazelas, a pessoa está fazendo a própria reforma íntima, e é isso que ela veio tentar mostrar. E aí então, quando ela descobre que o amor da vida dela, então a outra metade da alma dela é um padre, vê como sacerdote, a gente vê ali no primeiro capítulo, e eu deixo o livro todo aqui, se você estiver vendo, esse for o primeiro vídeo que você estiver vendo, é interessante ver o livro todo, eu deixo o livro todo aqui, e também os 50 anos depois, porque é interessante também de ver quem foi a Célia ali, quem foram os outros personagens. E aí então, quando ela vê, a gente viu ali que ele pediu para vir como sacerdote e pediu a ela que ela viesse para ajudá-lo nessa prova, nessa expiação, digamos. Depois de tantas oportunidades que ele teve, ele está cansado de fracassar. Então ele quer ver se ele se eleva dessa vez, e ele pediu a ajuda dela, e agora ele chega ali e ele não está entendendo, ele está sob o véu do esquecimento, ela também, mas ela, como espírito bem mais iluminado que ele, ela entende, apesar de não ter clareza, porque ela está sob o véu do esquecimento também. Apesar de não ter clareza, ela tem certeza que ela deve lutar contra tudo e todos, contra o íntimo dela, mesmo que o desejo maior dela seja de formar um casal com ele, que é o amor da vida dela. Ela sabe que isso não pode acontecer dessa vez, se ela quiser estar com ele, estar ajudando-o. Foi isso que ele pediu a ela, e foi isso que ela veio fazer. E aí então, a última frase do vídeo anterior foi: era preciso conservar-se com o Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso, lutaria contra si mesma até o fim. Isso são conjecturas da Alcione, depois que ela teve uma conversa ali com o Padre Carlos, e ele demonstrou a ela que ele estava totalmente apaixonado por ela, e que ele estava descontente ali no sacerdócio, e se ela tivesse dado um sinal mínimo que fosse, eu acredito que largaria a batina para ficar com ela. E é por isso que ela está dizendo, ela vai ter que ser forte pelos dois, já que ela veio para ajudá-lo. Então ela diz aqui que ela lutaria com o mundo inteiro, ainda que tudo fosse adverso a ela, e ela lutaria contra ela própria, porque não é um mundo. Eu acredito que a mensagem aqui, a lição aqui é como tem ali no livro, eu acredito que é Pensa em Riqueza, do Napoleão Hill, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele diz que nós só temos
um amigo e um inimigo, e ambos moram entre as nossas orelhas. A gente pode vê-los quando a gente se olha no espelho. Então, se a gente tem que lutar contra algum inimigo, onde é que está esse inimigo? Então, eu acredito que seja essa mensagem aqui. E antes de continuar agora, para ver como é que vai se desenrolar essa história tão interessante, tão pungente, né, com tantos exemplos da lei da causa e efeito, a lei da atração, a lei da ação e reação, aqui sendo mostrada abertamente para a gente como é que funciona. Então eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, que possa me mostrar, me ajudar a que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão, e que os meus comentários sejam pertinentes. E peço a Ele que abençoe você que está acompanhando. Agradeço muito a Jesus Cristo que está trazendo essa mensagem para a gente através de Chico e Emmanuel, esses dois professores grandiosos que trabalham para o nosso Mestre Maior. Vamos continuar então? Nessa noite, porém, suas preces turvaram-se de lágrimas candentes. As preces de quem? Da Alcione. As declarações de Carlos não lhe saíam dos ouvidos e a filha de Madalena, pela primeira vez na terra, sentia-se cativa de singulares pesadelos. E olha que a gente, voltando ali no primeiro capítulo, a gente pode ver que quando ela foi pedir autorização para se reencarnar, para essa missão de ajudar o Padre Carlos, que é o amor da vida dela, agora veio com o Padre Carlos, e ajudar também aqueles do núcleo dela, que a gente vê que ela também nos 50 anos depois ela era filha dos mesmos pais, a Madalena agora e o Cirilo, que ali eram a Alba Lucínia e o Ovídio Lúcio. Então ela pediu e o anjo disse a ela: olha, você tem certeza do que é que você está pedindo? Olha que vai ser difícil, já vi muitos que foram com o mesmo intento seu de ajudar e acabaram voltando, nem ajudar, e ainda não ajudaram os outros, nem ajudaram, complicaram a própria situação. E aqui então o Emmanuel dizendo que pela primeira vez então na Terra ela se sentia cativa de singulares pesadelos. O pupilo de Damiano, quem é o Padre Carlos, por sua vez estava impressionado e decidido a cultivar a sublime afeição acima de tudo. Supunha haver aquilatado o amor sincero da jovem pela inflexão da voz dela, pelo impulso ardente que vislumbrava nas palavras de espiritualidade profunda. Experimentava ainda nas mãos o calor da mão trêmula que se esquivara ao carinho, qual pássaro assustado. Alcione estava cheia de uma sabedoria diferente, mas a elevação espiritual de que dava testemunho exaltava-lhe ainda mais os desejos ardentes. Ou seja, ele realmente não vai facilitar a tarefa dela, não é? A gente está vendo que ele está realmente determinado a tê-la agora. Não renunciaria aos seus propósitos. Debalde tomava os manuais de oração no afã de atenuar a inquietude que o atormentava, mas era como se espesso véu lhe vendasse os olhos da alma. Raciocinava, compreendia a sublimidade dos textos, mas não conseguia confeiçoá-los ao coração. A palavra serena e sábia da moça forçava-o a reflexões mais sérias, mas no curso dos dias, o sobrinho do velho sacerdote da igreja de São Vicente nada mais fazia que exacerbar os próprios desejos. De quando em vez, voltava a lhe falar no assunto, mas encontrava-lhe o coração sempre blindado na fé e sempre inspirada e vigilante. Ou seja, ele não perdeu a esperança. Ele acredita que está sendo injustiçado porque foi a mãe dele que determinou que ele seria sacerdote, pois ele não se lembra que ele próprio, ali no planejamento dessa vida, pediu para vir sacerdote e que ele pediu a ela para vir para ajudá-lo a vencer as fraquezas dele. E agora ele vai ser, eu acredito, o principal inimigo dele próprio, porque ele não vai facilitar em nada a tarefa dela de ajudá-lo, já que ele vai insistir em que quer tê-la como mulher, como esposa. Decorridas algumas semanas, certa feita, encontrou-a sozinha no santuário,
retirando os adornos de antigo altar após a missa. Em torno, tudo era silêncio naquela manhã banhada de sol. Damiano, terminada a missa, retirara-se ao presbitério, levemente indisposto. O jovem sacerdote, inflamado de paixão, achou que a oportunidade era ótima para expandir-se mais uma vez, recapitulando os idílios que fazem as delícias dos corações enamorados. Após a saudação carinhosa em que os dois manifestavam natural perturbação, o rapaz falou comovido. Não te admires de assim falar no recesso de um templo. Essa é a casa que Deus me facultou e não disponho de outro recurso. Há muitos dias venho espreitando a possibilidade de alguns minutos para confiar-te as minhas infinitas inquietações. O próprio Carlos notava que a jovem se tornara mais pálida pela comoção que lhe ia na alma. Contudo, solidamente apegada aos princípios de virtude, a moça respondeu esforçando-se por manter a maior serenidade. Inquietamo-nos, será enorme erro. Se Deus nos honrou com os trabalhos, não nos esquecerá com seus recursos da paz necessária ao cumprimento do dever. Compreendo, replicou ele quase impaciente, mas começo a crer que não me amas bastante. Aproximo-me de ti sedento o coração e vejo que tuas objeções paralisam meus impulsos. Não está entendendo nada aqui o padre Carlos, né? Assim falando, reparou que a jovem que se tornara branca de mármore pela primeira vez diante dele, Alcione chorou. O apelo era demasiado forte para que se contivesse impassível. Desvairas, Carlos? Perguntou com angustiosa inflexão. Admites minha amorosa dedicação estraçalhando os programas do Cristo? Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas. Desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas. Então, quer dizer, ela não resistiu ali, foi muito procuração dela e ela desabou ali num choro. E vamos ver qual vai ser a reação dele. Contemplando-a nessa atitude, o rapaz avançou alguns passos visivelmente emocionado. Tomou-lhe a mão de leve e de olhos marejados de pranto acrescentou. Perdoa-me, o amor me alucina. Tenho feito o possível por descansar a mente, confiante em Jesus e na certeza da vida eterna. Entretanto, a paixão me obscurece a razão e caio sempre vencido nessas batalhas silenciosas do pensamento. Tua imagem sempre ela a me preocupar o cérebro e o coração atormentados. Vejo-te a cada hora, em tudo e em toda parte. Sinto-te nos mínimos episódios da vida e creio divisar teu sorriso até no fundo das hóstias consagradas. Ou seja, aqui então, ele entendendo o dilema dela, agora eu acredito que ele não tem mais nenhuma dúvida do sentimento dela, mas ele entende que ela está fazendo das tripas coração para se conservar ali firme e forte. Enquanto que ele está escorregando, como ele diz de novo, que ele tem feito o possível para descansar a mente confiante em Jesus. E a gente lembra ali no primeiro capítulo que ele disse que ele não conseguiu das vezes anteriores e ele já tinha sido um sacerdote. A gente não sabe o que aconteceu nessa encarnação passada, antes dessa agora, que está sendo descrita aqui, mas ele disse que não tinha conseguido vencer as próprias mazelas, não tinha conseguido superar as próprias fraquezas, não tinha conseguido vencer aquele inimigo que ele enxerga quando olha no espelho. E ela continuou, não procedas assim. Tua dedicação afetuosa sensibiliza meu coração de maneira intraduzível, mas só Jesus é bastante digno do amor supremo. Amo-te também acima de todas as coisas da terra, mas sou mísera criatura. Carlos, repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever. Não creias que eu posso viver sem sonhar com os teus carinhos, mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida.
A felicidade no plano imortal deve ser como a planta que nasce e se desenvolve gradativamente. Por que aniquilar o germe da nossa aventura sublime por simples inquietação de espírito inconformado? E se a primeira vergonha, e vergonha é o broto, aquele caulezinho, a primeira parte então ali da flor, da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste, como será imensa a beleza dela quando se tornar em dadivosa fronde de amor nos luminosos passos da eternidade. Estamos no período das almas esperançosas, quando as sementes brotam. Se é indispensável adubar com lágrimas, não hesitemos um instante. Então aqui a gente vê que o Carlos ele está tendo toda ali a oportunidade para entender, porque ele tomou chazinho do esquecimento, nós vimos ali no primeiro capítulo, quando ele pediu a ela que viesse para ajudá-lo a dar o testemunho de abnegação, de renúncia, e é o que ele não está fazendo aqui. E ela dizendo a ele, olha, fica tranquilo, não creias que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos. Eu também aqui tô de carne e osso, eu também sinto, mas eu entendo que essa felicidade no plano imortal deve ser como a planta que nasce e se desenvolve gradativamente, porque se esse primeiro broto da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste, imagina então quando a gente conseguir parar todas as arestas ali que a gente veio a parar, porque a gente já viu, eu já disse, vocês acompanharam o primeiro capítulo, ele disse, ele já teve essa oportunidade, foi ele que escolheu vir como sacerdote. E agora, assim que a primeira prova aparece, ele está pronto a passar por cima e viver o prazer carnal que ele deseja com ela. E ela está tendo que segurar as pontas ali com muita força, e ela fazendo isso, dando a prova de renúncia que ela veio dar. O sobrinho de Damião ouvia enlevado, sentindo a sutileza delicada dos apelos femininos da religiosa e meiga Alcione. Apertou-lhe a mão entre as dele, mas mais fortemente, e obtemperou. Concordo com a tua resignação admirável, embora não participe das tuas virtudes celestiais. Entretanto, penso que não se nega uma gota de orvalho à planta tenra. Não me deixes órfão da tua ternura. Ouve, querida, concede-me a dita de um beijo apenas e serei o mais ditoso dos seres. Tá vendo? Mais uma vez, ele não sabe administrar, ele está realmente esquecido. Ali a alma dele sabe que ele já foi, nós vimos ali no passado, né, que teve também uma explicação ali no livro 50 anos depois, que ele era o Ciro, era um escravo, filho do Tenório, que era o personagem do Emmanuel, um escravo liberto, mas acabou voltando para a escravidão porque ele se apaixonou por ela, que era uma pessoa de sangue nobre ali. E o pai dela não gostou, ela era a Célia, e depois ele voltou, naquele mesmo livro ele voltou 2 vezes, como uma criança que viveu pouco tempo. E porque a gente viu ali, eu não me lembro em qual dos livros, que disse que no passado dele ele tinha sido um suicida. Ou seja, o que o suicida faz é não aceitar, não aceita de jeito nenhum. É óbvio que está todo mundo sob o chá do esquecimento, embaixo do véu do esquecimento, mas é essa lição que a Alcione está trazendo para a gente. Sempre que há alguma coisa que está trazendo sofrimento, e se a gente acredita em um Deus de absoluto amor e justiça, a gente deve perguntar o que está certo sobre isso, qual é a lição que tem para mim aí, se for uma expiação, qual é o presente que eu escolhi em troca disso que eu estou tendo que dar, mas nunca daquela forma que eu entendi, né, me foi explicado na minha religião, que a gente tinha que sofrer apenas para deleite de Deus. E eu até me desculpe se eu sou repetitiva nisso, mas é que para mim isso é tão
forte, é isso que faz com que aconteça tantas ainda violência, tanta coisa triste um contra os outros nessa humanidade. É quando a gente não entende esse ponto, que eu acredito, é apenas a minha forma de entender, trazendo Guimarães Rosa mais uma vez, quando ele diz que ele não sabe de nada, mas desconfia. Eu desconfio que seja isso, porque eu, estando sob o véu do esquecimento, eu não tenho a sabedoria da minha alma que sabe, tem certeza que é isso. Mas eu, aqui encarnada, eu desconfio que seja isso e é isso que me move. É isso que, enquanto me foi passado que a gente tinha que sofrer só para que Deus ficasse feliz, porque nós somos pecadores, porque nós não somos merecedores da felicidade, isso não me contentava, isso eu falava, não é possível, não é esse o Deus que Jesus Cristo veio me ensinar a chamar de pai e mãe. Então é por isso que eu digo, eu desconfio que seja isso, mas a minha alma ela tem certeza que é isso, mas é cada um entendendo da forma que está pronto para entender. Por isso que eu estou fazendo a leitura completa e os meus comentários são apenas aquilo que eu desconfio que seja, tá bom? Continuando então. A moça fez um gesto de doloroso espanto, ao mesmo tempo que enxergava ou pervagava o olhar pela nave silenciosa, ou seja, que ela dava uma olhada assim em torno, até pensando, oh meu Deus, mas ele não está entendendo nada, acredito, né? E aí Carlos diz, não temas, os santos que nos assistem são mais compreensíveis que os homens criminosos. Sob tetos humanos, envenenariam as nossas atitudes sagradas, mas aqui estamos na morada de Deus, que é Pai amoroso e sábio. Então ele pensou, ela olhou assim, será que eu vou dar o beijo nele aqui, mas tá todos esses santos olhando, e ele falou, não faz mal, eles não vão nos julgar. E com certeza, eu acredito que ninguém julgaria a não ser a própria consciência de ambos. Alcione Villamil, no entanto, fez um gesto de recuo e murmurou, não posso. Por quê? Revidou Clêniga em tom de mágoa. Então, envolvida num halo de tristeza indefinível, ela explicou. O incêndio devastador começa com uma simples fagulha. Mas nós temos sido deserdados, Alcione. O Carlos, nosso querido padre Carlos, aqui, ele não sai da prateleira dos frascos e comprimidos, né? Ele é vítima. Nós temos sido deserdados, ao invés de entender que ele só está tendo a oportunidade porque Deus o ama muito. Deu até a oportunidade dela vir, porque ele disse ali no primeiro capítulo, se você não for das vezes que eu sucumbi, é porque você não estava do meu lado. Vai que eu consigo. E que dizemos de um homem, continuou com energia e serenidade. Eu acredito que aqui quem está continuando com energia e serenidade é Alcione. E que diremos de um homem que, sentindo o frio do inverno, acendesse um lume imprudente no seio da floresta acolhedora, ameaçando a própria casa e a paz dos habitantes, tão só a pretexto de se livrar do frio. E aqui ela trazendo em forma parolábica, não sei se existe essa palavra, em forma de parábola. Então, aí ele trazer então uma pessoa que ali no frio do inverno, que é como ele está sentindo a alma dele fria ali com o desejo que arde de tê-la e de consumar esse amor na forma carnal. Ele está ali no frio, então o que diria de um homem que tivesse nessa situação do frio do inverno, imprudentemente acendesse um fósforo ali no seio da floresta acolhedora? Teria um pouquinho de responsabilidade ali, não é? Ante a inesperada resistência, o pupilo de Damiano sentiu-se envergonhado. Ele está vendo, poxa, ela é bem forte mesmo. Sou bem infeliz, disse amarguradamente, entretanto estou convencido de que nunca traí meus deveres. Ou seja, aqui novamente ele, eu estou fazendo tudo que é certo, por que eu não posso ter o direito de um beijo então? Lembremos, Carlos, os antigos apóstolos da igreja, quando advertiam que depois de cumpridos todos os deveres, ainda nos deveríamos considerar servos inúteis, porque tudo nos vem da misericórdia divina.
E aí ela coloca ele no lugar dele mais uma vez. Você não está fazendo mais do que seu dever. É seu dever, foi isso que você pediu, foi isso que ficou acordado. É isso que Deus permitiu, pela graça misericordiosa dele, que você fizesse para entender, para crescer. E ainda permitiu que eu viesse. Assim que a gente se encontra, você esquece tudo. O rapaz admirava-lhe a energia afetuosa. Caíra novamente em si do desvario momentâneo que lhe perturbara os sentidos, mas conservava-se inerte, deixando correr copiosas lágrimas. Profundamente comovida, a jovem acentuou: não posso dar o beijo que pedistes, mas posso dar-te o ósculo da minha alma. Retirou do pequeno altar próximo um crucifixo de prata, sobrepôs no peito do crucificado minúscula folha de trevo e acrescentou: abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto. Entre nós, porém, está Jesus Cristo. Em nossa consciência, o Senhor ainda não nos permite uma aproximação integral. Pois bem, confio a Jesus o beijo da minha alma, para que seu misericordioso coração te entregue a minha pobre lembrança. Ela passa tanta sabedoria em tão poucas palavras, não é, gente? Nossa, dava para desenvolver tanto aqui, mas olha, ela primeiro dá certeza para ele que ele é o amor da vida dela. Então fica tranquilo, porque eu acredito que uma das coisas piores é quando a pessoa ama e não sente que é correspondida, é como quando ela se sente rejeitada. O pior de tudo é quando, por alguma razão, a pessoa que rejeitou fez aquilo sem ter não era isso que era para fazer, mas alguma coisa externa, alguma coisa, porque tinha que ser desse jeito. Enfim. Ela dá toda a certeza a ele: eu te amo, mas agora a gente não pode, porque em nossa consciência o Senhor ainda não permite uma aproximação integral. Por quê? Porque é a consciência que cobra, porque é a consciência que vê, porque é a consciência que está ali, todos os verões. O que você fez no verão passado? Ah não, ninguém estava vendo, a consciência viu. E Deus só nos dá a oportunidade de estar revendo tudo isso. Porque eu acredito que seja todos, a gente vê ali o exemplo do próprio Emmanuel no Há 2000 anos, eu fiz e deixo a playlist aqui com esse livro se você quiser ver. Ele era ali o maior déspota, aliás eu já disse que eu deixaria, não é? E ele é realmente sem clemência nenhuma. Mas não é por isso que ele não teve a oportunidade de se iluminar, porque senão seria como eu aprendi, seria os bonzinhos vão para o céu e os não bonzinhos não serão salvos, vão para o inferno. Mas como esse Deus é de absoluto amor e bondade, então ele deixa ali as leis naturais, entre elas o princípio da causa e efeito, a lei do plantão-colheu, da ação e reação, e que está sendo tão bem mostrada na prática aqui, e a consciência como sentinela. Eu acho que é exatamente isso. E aí então ela diz: por isso o Senhor ainda não nos permite uma aproximação integral. Em seguida beijou a folha de trevo, passando a pequena relíquia de prata ao escolhido, que osculou, por sua vez, a folha minúscula, com indizível carinho. Aquela singular concessão pareceu calmá-lo. Sorriu confortado, agradecendo com palavras afetuosas à noiva espiritual, obtemperando em seguida: é preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até ao fim. Ele tem alguns lapsos ali de claridade, não é? Aqui ele disse exatamente o que deve ser. Alcione, quase satisfeita, completou-lhe a concepção nestes termos: de cidade em cidade há sempre alguma distância a percorrer. É intuitivo que da imperfeição de nossos espíritos à perfeição do Cristo há a contar uma distância quase imensurável. Portanto, qualquer discípulo sincero para se unir ao Mestre tem de sobrepor-se à limitação e mesquinhez da natureza humana, disposto a tolerar as fadigas da solidão inerente à grande jornada. Semelhante estado, Carlos, identifica todos os que vão sentindo o tédio do mundo, ansiosos de novas luzes.
Jesus nos aponta os caminhos e não seria justo que estacionássemos, alegando temor da sociedade benéfica, da soledade benéfica que nos ensina a ver o próprio coração como um livro aberto. Apenas aí, a sós conosco, podemos discernir mais claro o justo do injusto, o bom do mal. Clenaghan retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas. Então aqui ela deu aquele reforço ali no momento em que ela conseguiu, ela fez ele entender, mas ela pôs um pouquinho mais ainda. Olha, é assim, é desse jeito. Aqui Jesus Cristo, ele próprio diz, vai haver choro e ranger de dentes. Mas por quê? Porque Deus quer ver a gente sofrendo enquanto ele fica lá se deleitando? Não, porque é aqui o lugar onde a gente vem para estar colhendo aquilo que a gente plantou. A gente vem para tomar a taça de fel que a gente ofereceu. Assim que a gente já entendeu, como a gente vê ali no livro Paulo e Estevão, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se ainda não tiver dito anteriormente, como Paulo de Tarso entendeu isso, como ele passou ali, então, entendendo que ele estava assim a uma distância quase imensurável do Mestre Maior Jesus Cristo, quando ele estava agindo daquela forma, e porque todos nós temos a essência divina em nós, todos nós somos absolutamente puros em essência. Então quando a gente vem ali nos 50 anos depois mesmo, que nesse livro é o professor Charlie, ele era o avô da Célia, que é a Alcione aqui, ele era o pai do Kinésio Lúcius, ele era o Kinésio Lúcius, pai esqueci o nome dele agora, mas ele era o Kinésio Lúcius. Ele disse isso, aqui a gente vem se chafurda na lama enquanto a gente está ali flertando com a sombra. E por que Deus deixa? A gente pode pensar assim, ele quer mesmo então poder castigar. Eu acredito que não. Eu estou fazendo um livro Conversando com Deus, do Neil Walsh, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver também. Aí no diálogo que ele está tendo com Deus, Deus diz exatamente isso, eu não me incomodo com o caminho, com o percurso, porque eu tenho certeza absoluta que todos saíram de mim e voltam para mim. E eu diria, todos saíram dele limpos, puros e voltam para ele limpos, puros, brilhantes. E como fazer isso? Como fazer para se limpar depois que a gente se brincou ali na lama? É só vindo aqui aonde tem ainda alguns que estão mais atrasados ainda do que a gente, que pode nos oferecer a taça de fel que a gente ofereceu. É por isso que cada vez que a gente vê uma coisa terrível acontecendo, um agindo contra o outro, a forma que eu vejo, para não ficar totalmente, porque senão seria muito difícil ficar, né? Nessa realidade, quando vê um praticando uma coisa terrível contra o outro, ou mais ou menos terrível, é pensar, um está colhendo, um está plantando, e enviar luz para os dois, pedir para que aquele que está colhendo entenda e perdoe, e aquele que está plantando, assim que ele fez, meu Deus, que caia a ficha para ele também, o quanto antes. Para isso a gente já tem que trabalhar também com o anjo do perdão. Tá, gente, vamos ficando aqui nesse vídeo. Ainda tem um pouquinho mais para terminar esse primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é intitulado Padre Carlos. Então, nós vamos para o próximo vídeo terminar esse capítulo, tá bom? Eu espero que você venha comigo, que você esteja gostando, que você esteja tirando as lições necessárias para a sua própria caminhada, como Emmanuel diz, que seria um conforto, um bálsamo esse livro para a gente, com certeza. Peço que Jesus Cristo possa estar te inspirando a entender exatamente de forma bem profunda tudo isso que está sendo dito aqui. A grandiosa exemplo de renúncia que Alcione está nos mostrando aqui, como é que faz, que Deus ali no livro Conversando com Deus diz que o único problema aqui é que nós pautamos as nossas escolhas no amor ou no medo. E ela está mostrando como pautar no amor aqui, com certeza. Tá bom, gente? Se você estiver gostando, estiver vindo comigo até aqui, quiser compartilhar com alguém que você acredita que vai se beneficiar também de tanta coisa
tantos exemplos grandiosos desse manual mesmo de instrução. Se você quiser compartilhar com essa pessoa, se você quiser curtir também o vídeo, quiser comentar alguma coisa, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá, além dos do Chico, eu também vou te agradecer muito estando lá. Se você quiser se inscrever, também muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!